Boa noite para todas vocês. Vocês podem ver que aqui é dia, mas eu tô morando em Portugal, então a gente tem 4 horas aí de fuso horário. E se essa live não fosse gravada, eu não ia conseguir estar aqui num horário legal para vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria pedir muito para vocês, já deixa aqui o seu like, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. E quem aplicar as informações e ir praticando, né, essas dicas que eu tô trazendo aqui, realmente vai ter, assim, uma super melhora né, em toda essa parte da criação coreográfica. Então, não esquece de dar o like, não esquece de deixar um comentáriozinho aqui, segue a gente lá nas redes sociais, vamos dar aquela força pra gente continuar sempre fazendo esse trabalho e trazendo aqui formas de ajudar vocês, professoras de balé, a serem as melhores professoras que vocês podem ser. Essa live, né, Coreografia Express, ela tem mesmo esse nome porque a ideia é criar uma fórmula, sabe, tipo aquelas fórmulas de química e de física, para ajudar vocês a seguirem uma estrutura e com isso terem com essas diferenciações e essas técnicas estruturais, vocês vão conseguindo fazer uma coreografia legal, conseguindo se focar na parte criativa, conseguindo se focar na parte da contagem, para que realmente vocês ofereçam aí o melhor trabalho no final do ano. E mais do que realizar os seus alunos e realizar os pais dos alunos, é sair realizada, orgulhosa do trabalho que vocês fizeram. Eu tenho certeza que vocês querem isso. Eu vou insistir na parte da estrutura, porque todo o meu trabalho é baseado nessa questão da estrutura. O balé é estrutura. Então, quando a gente entende a estrutura de uma aula de balé, falando do primeiro ao 8º ano, e aulas de avançada também, né? Ela tem toda uma estrutura. Tem todo um preparo, que quando se trata de crianças a gente vai fazer no trabalho de chão, e quando se trata dos adultos, eles mesmos, né, já se alongam, já fazem esse preparo, os abdominais, fortalecem as musculaturas que precisa, e aí a gente entra nessa estrutura crescente e segmentada, né, com os passos. Então, de uma forma resumida, claro que pode ter um aquecimento frente à barra, depende do nível da turma, do tempo que tem, mas assim, o plié, o tandi, ou inverte a ordem, dependendo da escola que siga, né, da metodologia que siga, então plié, o tandi, o GT, o glissé, ou ambos, e aí o rond de jambe, fondu, enfim, né, adagio, grand battement, développé, né, grand battement, enfim. E depois a gente vai para o centro, normalmente repetindo essa estrutura. E cada parte dessa estrutura tem um intuito, como vocês bem sabem, né? Então, assim, primeiro exercício do centro, normalmente port de bras. Por que o port de bras? Porque o trabalho de braços é extremamente importante, mas principalmente para o bailarino se sentir ali naquele ambiente, no centro, aí sem o apoio da barra, né, e fazendo uma troca de bases, e trabalhando os épaulements, dando aquela soltada maior no corpo para se preparar para executar os exercícios que foram executados na barra, no centro e mais, né, como saltos, enfim, vocês já estão cansadas de saber disso. E quando eu criei o Você Bailarina Kids, eu quis trazer essa mesma estruturação para aulas de crianças. De uma forma, claro, que fosse ficar fácil para as professoras, porque realmente é muito complicado a gente ficar pensando em estrutura e criar uma aula em estrutura, quando muitas vezes a criança tá resistente ali para fazer a borboletinha do começo, sabe? A gente sabe como é. Então, na hora de fazer a coreografia, fica ainda mais difícil, porque a gente tem muitas turmas, muitas coreografias, e principalmente quando se tratam de turmas infantis, poucas opções. Então, a gente acaba tendo que escolher, né? Ou a gente vai ser mais ousada, ou a gente vai deixar no básico, e aí vai ficar aquele monte de mão na cintura e só, né? Então, como que a gente deixa essas coreografias infantis, como que a gente diferencia elas entre si, mas também consegue manter uma certa limpeza e também
consegue colocar, né, elementos diferentes de criatividade. Como que a gente faz isso? Estrutura, né? Então, assim, foi o que eu pensei, assim, estruturar. E onde a gente se baseia para estruturar? Porque, assim, quando eu fui criar o método Você Bailarina Kids, é claro que vem de uma base de como o balé funciona ali, do primeiro ao oitavo ano, né? 10º, depende da escola. Então, você pega essa estrutura e você transforma para aquilo que pode ser feito para a idade. E como que a gente faz essa estrutura relacionada às coreografias? A gente se baseia, por exemplo, nos repertórios. Então, a gente se baseia nos repertórios, em toda a parte de desenho coreográfico. Se você reparar, todos os repertórios, as variações, por exemplo, elas têm um desenho no chão. Elas têm a parte que dança no centro, elas deslocam para os lados, para não ficar aquela coreografia só centralizada. Eu tenho certeza que você já foi em algum concurso ou já levou algum aluno em um concurso e pode, né, dançando um solo livre, por exemplo, e recebeu, por exemplo, esse feedback de que a coreografia estava muito centralizada, de que precisava usar melhor o espaço, de que precisava usar melhor os planos. Então é sobre isso, né? É sobre pegar uma estrutura que possa ser funcional e a partir da criação dessa estrutura, você vai usando a sua criatividade de acordo com cada turma, com a capacidade, com a idade e tudo mais, para colocar os passos. E, enfim, para mim funciona muito. É claro que não é uma coisa, né, para criar algo super complexo, tipo um corpo de baile, você tem um elencão, né, sei lá, você tem 18 alunos no palco. Nossa, aí dá para viajar, dá para construir desenhos coreográficos, dá para fazer uma pintura, o abecedário com os corpos, enfim. Aí é claro que você vai deixar um pouco mais de tempo e usar a sua criatividade para essas coreografias e criar a sua própria estrutura, mas nada impede que você aplique essa estrutura para as outras coreografias, justamente para você pegar toda a sua criatividade e tempo e usar para turmas como essa, que realmente demandam essa energia. Então vamos lá, vamos começar. Eu espero que vocês gostem. Por favor, não esqueçam agora mesmo de dar o like aqui e a gente conversa de novo no final. Vamos brilhar! Bom, pessoal, nessa aula eu quero falar um pouco, dar dicas, na verdade, de coreografias de balé infantil. Coreografia, a gente pode usar essas dicas tanto para coreografia quanto para sequências de final de aula. Lembrando que é sempre importante a gente ter uma sequência dançante, né? Com um número de passos, contagem, deslocamento, todas as aulas de balé infantil, que é para a criança já ir se familiarizando com isso e ela sentir também que ela está dançando, que a aula não é só um monte de exercícios divididos e fragmentados, né? Ela ter essa noção, dessa união de tudo aquilo que ela trabalhou no decorrer da aula. Então, a dica de deslocamento é sempre ter uma entrada. Então, essa entrada pode ser uma andada de lado, pode ser de frente, pode ser na diagonal, pode ser fazendo um círculo, já entra e já vai fazendo um círculo de skip, por exemplo, ou mesmo só na corridinha. Eu acho que é sempre bom a gente começar na corridinha para a gente também dar essa sensação da coreografia de começar, de fazer um crescente, né? Então a gente começa menor e vai agregando os exercícios crescentes. Então skip para elas é um ponto alto, chassé para elas é um ponto alto. Então a gente pode começar com uma caminhada bonitinha, lenta, ou com uma caminhada de soldadinho, ou com a corridinha mesmo, né? No passinho da formiga, enfim. Então sempre pensar em algo que traga um deslocamento. Esse deslocamento ele pode ser contínuo ou ele pode ser parado, que eu gosto muito. Por quê? A gente não tem um grande repertório de passos para colocar na coreografia, né,
de balé infantil. Se for uma sequência, tudo bem, não tem necessidade. Elas, inclusive, se for uma sequência de aula, elas podem, não precisa ter esse deslocamento, porque elas vão ter feito esse deslocamento na marcha de entrada, né? E podem fazer esse deslocamento no exercício de diagonal. Então, essa sequência pode ser focada, parada mesmo, mais centralizada. Agora, se for uma coreografia, é bem importante ter esse deslocamento, porque a gente consegue ganhar tempo. E a criança também vai se sentindo livre, vai se soltando, do que começar ali parada no lugar, sabe? Então, eu acho que vai trazendo um movimento já para a coreografia, delas chegando, né? Os pais, a família fica feliz de ver, começa aquela coisa de procurar a criança. E também vai dando aquela esquentada na criança, né? Aquela sentida de estar entrando no palco, já vai, não dá tempo de sentir aquele medo e ver a luz acender, essa coisa toda. Então eu gosto muito do deslocamento por todas essas questões. Então a gente pode, por exemplo, fazer um deslocamento, vou mostrar aqui um deslocamento frontal. Então entra, ó, I1, I2, eu estou deslocando muito por causa do espaço, I3, I4. E aí pode fazer um braço. 5, 6, 7, 8. Lembrando que uma das coisas mais importantes quando a gente está fazendo uma sequência, dando uma aula, fazendo uma coreografia de balé infantil, e eu acho também que é onde as professoras pecam um pouco, a gente não pode negligenciar e achar que a criança não é capaz de entregar qualidade. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba colocando um movimento muito rápido para a criança. E aí é impossível, ela precisa do tempo dela, né? Então é impossível ela colocar a qualidade, já não é fácil para ela colocar a qualidade, ainda colocar a qualidade com tempo rápido. Então, por exemplo, essa coreografia poderia ser I1, I2, I3, I4. Podia ser duas asas assim, 6, 7, 8. Para a criança, fica rápido. Então, o que a gente faz? Ó? I1, I2, I3, I4. 5 chega, 6, desce, 7 e 8. E marca 8 na cintura mesmo. Porque quando você faz essa mãozinha, dá essa matada, elas entendem que no 8 todo mundo tem que estar na cintura. Mesmo que alguém tenha ali esse atrasado. Enfim, então é super importante a gente dar o tempo que a criança precisa para fazer. Dando esse tempo e pensando nessas estratégias, a gente consegue colocar uma música mais longa, o que agrada bastante os pais, porque elas ficam mais tempo no palco. Outra sugestão, que é muito bonitinha e funciona bem e fica muito graciosa. I1, I2, I3 e I4. Cabecinha, cabecinha, vai no meio e voltou. E a gente já usa o suplesse, né? Suplesse não, flexão de tronco, que eu falei lá na outra aula. Então elas põem uma mãozinha, põem um queixinho, ou põe a cabecinha de lado, volta, e põe a outra cabecinha do outro lado, debruçada na mão e volta. Então, sempre usar esse tipo de movimento gracioso. Fizemos esse deslocamento, então ó, vou fazer essa da cabecinha de lado, tá? I1, I2, I3, I4, I5, I6, I5, I6, volta 7, I8 de novo, I1, I2, I3, I4, I5, I6, volta 7, 8. Mais uma vez, I1, I2, I3. Elas vão estar deslocando, tem bastante tempo para o deslocamento, deu para entrar no palco inteiro. I3, I4, I5, I6, I7, I8, e aí vai para o desenho coreográfico. 8, I1, I2, I3, I4, chega 5, 6, e aí todo mundo faz o plié no 7, 8, que é para... Precisa deixar esse tempo no plié. Então, sempre deixa 6 tempos para o deslocamento, deixa pelo menos 2 tempos para o plié. 5, e 6, e 7, 8. Hora de fazer o quê? Usar um braço. Então, ó, I1,
e 2, e 3, e 4, e 5, 6, e 7, 8, repete 1, e 2 para o outro lado, 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Ok. E aí, Rafa, o que a gente pode fazer depois disso? Depois disso, a gente pode, por exemplo, fazer uma troca de filas e usar um passinho um pouco mais elaborado. Então, vai, por exemplo, na marchinha. E 1, e 2, e 3, troca a fila da frente para de trás. 5, e 6, e aí faz uma pose. 7, 8, e volta para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, a gente pode, por exemplo, fazer um salto, um saltinho. Então, podemos fazer, por exemplo, ó, continua a troca de fila. E 1, os pais agora troca de fila. 2, 3, 4. Chega no 4, ó, abre 5, 6, fecha 7, 8. E a fila que está na frente, ó, quem está indo para frente pode ir na corretinha. Quem está indo para trás pode ir lá, puxando o bumbum para trás. Novamente vem a flexão de tronco. Então vou fazer quem está atrás. Ó. E 1, e 2, e 3, e 4. Abre 5, 6, fecha 7, 8. Então já fizemos, demos mais esse movimento para a fotografia, que é muito legal. Aí, uma graça, gente. Todo mundo, não tem quem não ache, não goste da parte do charminho. Eu sempre coloco a parte do charminho. Então, por exemplo, voltinha, ó, meia voltinha. 1, 2, 3, 4, rebola. 5, 6, 7, 8. E vira. 1, 2, 3, 4. De frente, pode pôr uma mãozinha. 5, 6, 7, 8. Então é muito legal. Sempre funciona tipo um exercício de charminho, gracioso, fazendo uma graça. Aí, o que a gente pode fazer? Duas filas, por exemplo, onde cada criança vai poder mostrar a peculiaridade dela, né? Fazer o exercício. Então se posiciona. 1, 2, 3, 4, duas filas. 5, 6, 7, 8. Aqui a gente deixa 2 8s. Nossa, Rafa, mas por que 2 8s? Porque quando é uma fila, elas se colocarem no lugar é um pouco mais fácil. Quando a gente tem que fazer duas filas de já duas filas espalhadas, por exemplo, na horizontal, para duas filas verticais, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Mas a gente não vai deixar os 2 8s parados correndo. A gente vai fazer 1, 2, saindo para o lugar. Duas filas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, pode colocar, por exemplo, algum movimento, uma voltinha, ó, e 1. Porque daí dá para elas irem se arrumando, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente deixou 2 8s, mas nesse segundo 8 a gente colocou algum movimento. Aí vocês usem como vocês quiserem, né? Na verdade, eu estou trazendo aqui uma estrutura para que muitas coreografias diferentes sejam criadas dentro dessa estrutura, né? Essas duas filas pode ser um triângulo, pode ser uma meia-lua, pode ser uma roda. Então, nessas duas filas, por exemplo, a gente pode fazer da primeira criança que está, da mãozinha para outra. 1, 2, plie 3, 4. E abre o bracinho, sobe o bracinho, ó. Abre o bracinho, ó. 5, 6, bota 7, 8. E volta. E aí vem mais duas, e mais duas, e mais duas. Coloquem coisas simples para que elas consigam fazer juntas e fiquem graciosas. Pode ser, de novo ainda naquela coisa da gracinha, né, de ficar fofa, de fazer fofura, elas podem virar para a amiguinha, abraçar, voltar,
Elas podem vir aqui também, só fazer uma bonequinha, colocar com um pezinho e voltar. Ou se já é uma turminha um pouquinho mais técnica, pode vir fazer um pôr de bras para um lado, um pôr de bras olha para a amiguinha, ou só olha para a amiguinha, voltou, mão na cintura e vai. Então aí depende de como vocês vão usar isso. Nessa hora que for, por exemplo, ó, vem uma para cá, outra para lá, já vai ficar com uma meia-lua. Então vocês vão encaixando as crianças na meia-lua. Já tem um outro movimento, já tem um outro desenho coreográfico. E é muito importante a gente pensar, antes de construir uma coreografia, como vai ficar o desenho dessa coreografia no palco. Então você cria, por exemplo, 4, 5 desenhos, os deslocamentos, né, de entrada e de saída, e você cria esses deslocamentos e depois você vai colocando os passos. Então eu acho que essa é uma dica assim, de ouro, super valiosa, que sempre funcionou muito para mim, que ajuda a deixar a coreografia organizada, limpa e faz com que você consiga coreografar e criar um trabalho mais rápido dentro do repertório de passos que a sua turma tem. Então, fez a meia-lua. Fez a meia-lua, coloca ali alguma coisa na meia-lua. Então, a meia-lua não é legal ter deslocamento, porque senão elas vão encurtar, se for para o meio, abrir, fechar, enfim, talvez não fique tão bom. Então, é uma excelente hora para colocar um pôr de bras completo. Então, por exemplo, primeira, quinta, segunda, mão na cintura. E aí aqui, ó, pode ter um tangi de um lado, um tangi do outro, com flex, fechou, com flex, fechou. Um passinho assim, braços e pernas, né? Faz uma sequencinha de braço e uma sequencinha com a perna, pointe, fechou. De novo, vai lá na frente, mãozinha, voltou, um pointe, fechou. De novo, vai lá na frente, mãozinha, fechou. Aí vocês vão vendo o que vocês querem usar com isso, né? Misturando, fazendo uma sequência de braço, uma sequência de pé e de repente uma sequência mista aqui. Tudo simples e lembrando, deem o tempo da criança para tudo. Porque os pais não querem ver a criança ali no meio, entendeu? Para eles, não tem problema se a criança tiver que ficar 4 tempos aqui, tiver bonitinha, tiver sorrindo, tiver com propriedade do que está fazendo. Né? Eles vão pensar, nossa, ela está fazendo tudo, ela está acertando tudo. É isso que os pais querem, é isso que a gente quer. Daqui, faz um círculo. Círculo, formou um círculo, skip. Fechou o círculo, abriu o círculo, embaixo, em cima, embaixo, em cima, virou, trocou, né, a frente da criança, para cima, para baixo, para cima, roda o círculo, porque a criança que estiver atrás também precisa estar na frente, pelos pais, pela foto, por ela mesma. Então roda o círculo, repete a mesma coisa. Rodou o círculo, repetiu a mesma coisa, já dá para pensar então em qual vai ser o deslocamento para o final. E aí o deslocamento para o final pode ser em skip, pode ser daí correndo com o braço. Aí vocês deixam elas se soltarem, porque daí já é o grande final, já está todo mundo feliz, elas já estão eufóricas, enfim, as palmas já vão começando, a hora que a primeira entra na coxinha, o pessoal já vai estar batendo palma, vai ser aquela hora de festa, então é gostoso também deixar elas se deslocarem, a roupa mexer. Então é isso, gente. Espero que ajude vocês, espero que saiam muitas coreografias legais daí. Mandem pra gente postar depois e contar, né, o resultado dessa aula. E eu espero que vocês aproveitem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito, depois dessa live, construir um vínculo de relacionamento com vocês. Então, se vocês assistiram alguma aula minha, ou consumiram algum conteúdo, ou assistiram a live, tem algum dos produtos, poxa, voltem lá nas nossas redes, no nosso Insta, no nosso WhatsApp. Deem o feedback de vocês, deem o feedback de vocês aqui, ajudem a gente, porque realmente a gente tá aí nessa terra da internet, né?
E é muito difícil o nosso conteúdo ir de uma forma orgânica, chegar nas pessoas. Então, se esse conteúdo está ajudando vocês, é muito importante para a gente saber, né? Como boa professora, bailarina, o feedback é muito importante, até para a gente continuar fazendo, para continuar tendo sentido. Então, se não deixou o like aqui, deixa o like, segue a gente aqui no canal, compartilha o vídeo, enfim, vamos fazer essa troca, vamos criar essa rede que é muito, muito importante para mim. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu falei muito sobre estrutura, eu acho que vocês conseguiram entender bem isso nessa live, e eu comentei lá no comecinho da live, no papo que eu tive com vocês, sobre a questão da estrutura, né, da criação do curso Você Bailarina Kids. E aí muitas pessoas me perguntam, mas por que você começou com o Kids, né? Por que não começou com o nível intermediário, ou seja o que for? Porque eu realmente acredito que a gente cria uma base, a gente faz aquele começo bem feito. Então, assim, é claro que eu quero expandir o Você Bailarina para outros níveis, mas eu quero consolidar essa parte do Você Bailarina Kids e desse trabalho da professora de balé infantil que vai crescendo, né? Junto com as suas turmas e agregando as informações junto com as suas turmas. E o curso Você Bailarina, ele é justamente isso. Ele é pura estrutura, segmentada, coerente, crescente, sabe? Entendendo que um passo leva ao outro. Do mesmo jeito que um aluno do primeiro ano de balé ou do profissional, ele vai, né, fazer uma barra, preparar o corpo, ir para o centro, aí fazer o plié, fazer o relevé, esticar o pé fora do chão para depois saltar. Por que a criança vai começar a aula dela fazendo skip? Então, é toda uma questão de estruturação, coerência e segmentação, como eu tô falando. E aí, muitas pessoas também me perguntam, mas você se baseou em quê para fazer isso, né? Em qual método? Em tudo que eu estudei. Estudei russa, estudei ROI, eu sou formada, fiz até o Solucio. E estudei a metodologia cubana. Quero ainda prestar o exame, né, do Solucio. Não sei mesmo se eu quero, mas vamos lá. Tenho essa vontade, né, mas precisa de muita dedicação. E enfim, por exemplo, o material da Royal, eu acho ele extremamente bom, né, do primary, mas é uma aula. E o que acontece? Não existe um conhecimento de quem criou aquilo, que deve ter muito conhecimento, muito estudo, muitas pessoas trabalhando por trás desse método, né? Que precisa ser coerente até o fim, até lá o Advanced. A gente não recebe o conhecimento por trás disso. Recebe, claro, nos cursos, mas é aquilo, paga-se uma fortuna, paga-se por cada material, você paga para ter o vídeo, você paga para fazer a aula, você paga para fazer o curso, você paga para ficar num hotel se for fora da sua cidade, você paga a sua alimentação. E depois que acabou, você não vai mais ter contato com aquela pessoa para fazer uma troca. E ela não explica por que aquilo foi criado, como foi, entende? E é uma aula. Então, a proposta do Você Bailarina é trazer toda essa seriedade de ensino, de segmentação, de coerência, do Você Bailarina, começando pelo Você Bailarina Kids, mas com mais de 240 vídeos, para você realmente não precisar ficar repetindo aula, exaurindo as crianças, é o principal, né? É o vídeo com a criança, é o vídeo de eu tendo essa conversa com você do que precisa corrigir naquele exercício, o que é importante a gente alcançar. Olha, vai ter criança que vai ter facilidade com isso. Normalmente, quando a gente vai ensinar isso, a gente tem essa dificuldade. Uma abordagem legal para tratar é essa daqui, e aí vocês vão ver eu fazendo com a criança, né, em tempo real. Não é uma criança que está sendo filmada ali sozinha, bonita, estátua ensaiada. É vida real, né? Porque muitas vezes a gente vê aí esses métodos, mas eles não são praticáveis de uma forma holística. Eles são praticáveis para quem tem talento, a mãe quer que seja bailarina, quer ser bailarina mais do que tudo, e aí, ok, eles são praticáveis, né, para se chegar naquele resultado. Mas assim, o dia a dia. E a criança que tá lá na sua aula para socializar, tem a criança que tá lá só porque a mãe quer, e você vai fazer o melhor por ela, óbvio, né? Tem a criança que tá lá
que não sabe ainda por que tá lá, mas que tá lá. Tem a criança que tá lá só para fazer mais uma atividade. Tem a criança que tá lá porque tá procurando o que você tem para oferecer e tá encontrando o que procura. Claro que tem as que querem ser bailarinas, mas a gente precisa dar aula para todas elas. A gente precisa enxergar o balé de uma forma holística. Então, o Você Bailarina, ele tem esse intuito. Facilitar a rotina, como vocês viram, né, nessa aula de Coreografia Express. Facilitar a sua rotina, te entregar o material pronto, uma abundância de material pronto, mas também te entregar toda a informação e conhecimento por trás desse material, de uma forma muito explicativa, muito profissional, de muita qualidade de gravação e de tudo, para que vocês possam não só agregar o conhecimento de vocês e se tornar, enfim, uma potência no ensino de balé infantil, mas também criar algo com isso, né? Através disso e com isso, assim como eu fiz. Então, se vocês querem, enfim, sabe, se tornar uma referência do ensino do balé infantil, melhorar, facilitar a rotina de vocês, ter material extra, né, para vocês trabalharem, enfim, vai no link aqui desse vídeo, ou então no link da bio lá do nosso Insta, ou manda um WhatsApp lá pro nosso contato do WhatsApp do Você Bailarina no grupo, e não perde essa oportunidade, porque a gente tá com um valor super promocional de R$197, gente. Tudo isso por R$197. Fora isso, tem aula de materiais, tem inúmeras lives como essa sobre didática de criança, tem um curso introdutório onde eu falo todos os passos do balé, o que você deve ensinar, o que você deve priorizar, como que onde precisa encaixar, onde precisa corrigir. Então, é algo assim realmente muito completo e bem complexo, cheio de materiais adicionais. Fora isso, vocês têm contato direto comigo, sabe? Tá tendo dúvida, tá tendo problema, só me mandar um WhatsApp e conversar. Eu tô sempre disposta a responder e a resolver, porque o problema de vocês se torna meu problema. Então é isso, vamos juntas. Não deixa de compartilhar esse conteúdo, não deixa de curtir esse vídeo e não deixa de conhecer melhor o Você Bailarina Kids, ou no link que tá aqui em algum lugar, eu não sei onde vai ser colocado, ou então lá no link da bio do nosso Instagram, @vocêbailarina, e vamos brilhar!